Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes dessa terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra, nesse dia 27 de novembro, a memória, o título litúrgico, por causa da aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré, na França, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças. Talvez um dos títulos marianos que tenha maior devoção, né? Sobretudo por causa da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora. Maria Santíssima foi dada a nós, queridos irmãos e irmãs, como um auxílio nos combates da vida, nas provações da vida, nas lutas espirituais, nas lutas materiais, em tudo aquilo que nos envolve nessa terra. A luta contra o pecado, mas também a luta contra tantas coisas que se levantam contra nós. A época e a vez, da aparição de Nossa Senhora Santa Catarina, Nossa Senhora pede então para ser cunhada a medalha milagrosa. E essa medalhinha, ao ser feita, foi como que uma vacina que dizimou, que deu fim a uma doença que estava dizimando muitas pessoas na França, a cólera. E pelo uso da medalha milagrosa, o povo logo identificou muitas curas de pessoas que estavam contraindo a cólera e de um jeito que matava, e havia uma mortandade muito grande. E pelo uso da medalha milagrosa, muito rapidamente o povo entendeu que com aquela medalhinha de Nossa Senhora, aquela doença era curada e muitos nem eram infectados, vamos dizer assim, por ela. Então o povo exclamou e disse que a medalha era milagrosa e deu esse apelido de milagrosa. É uma medalha revestida de sentidos, onde nos apresenta Nossa Senhora como a medianeira das graças, por causa da sua mão, de onde saem todas as graças, Maria Nossa Intercessora. E nas costas da moeda, a inscrição com o M de Maria, Cruz de Cristo, as 12 estrelas, como está no livro do Apocalipse. E Nossa Senhora apresentada então como a Imaculada Conceição, a Virgem Maria. A história é um tanto quanto mais longa, tem mais sentidos teológicos dentro dela. O que chamou muito a atenção é que Santa Catarina Labouré era uma irmã, uma religiosa extremamente simples e praticamente analfabeta. Ela não teria mentalidade para inventar isso, e nem mesmo essa questão de a Imaculada Conceição, que é um dogma da fé católica, que até então não era proclamado como dogma, era do coração da igreja, mas não era oficial. Então ela não tinha tamanho para falar dessas coisas. Foi realmente a aparição da Virgem Maria e os efeitos da medalhinha que fez com que tudo isso fosse aceito e nos dado como um grande sinal e sacramental da fé. A medalhinha milagrosa todo mundo deveria ter consigo e carregar, mesmo que seja para quem é muito devoto do escapulário de Nossa Senhora. A gente coloca a medalhinha no escapulário, faz um pontinho ali, dá uma grampeadinha e leva junto, a medalha de Nossa Senhora, porque realmente é um sacramental, não é superstição, mas é a expressão de uma fé na Mãe de Deus, da nossa intercessora, e daquilo que ela pode fazer por nós. E nós simbolizamos isso nessa medalha que é abençoada e que nós carregamos conosco. E que foi crescendo isso, sobretudo no mundo, por causa daquele nobre frei ali, São Maximiliano Maria Kolbe, que foi um homem muito devoto de Nossa Senhora das Graças e da medalha milagrosa. Ele propagou isso muito no seu ministério, quando a sua obra de evangelização principal era a publicação de uma revista mensal chamada O Cavaleiro da Imaculada, onde ele propagava a medalha milagrosa
e a Imaculada Conceição como um remédio contra os males, sobretudo os males espirituais, as heresias, e toda essa perda de fé que, de vez em quando, o mundo entra numas épocas e numas tendências de perder a fé. E o que muito impressionou São Maximiliano foi a história da conversão de Afonso de Ratisbona, que acabou por ser um grande padre teólogo jesuíta. Mas Afonso de Ratisbona era da família dos Ratisbona, judeus riquíssimos, uma das famílias mais ricas do mundo. E ele, judeu de criação, ateu de filosofia, tinha um grande amigo muito católico, que ao descobrir sobre a medalha milagrosa, começou a rezar a Nossa Senhora pela conversão desse amigo, e fez então com Afonso um desafio. Disse assim: Afonso, você não precisa crer no que eu creio, mas já que você diz que o que eu creio não é nada, você não vai ter medo do que eu creio, porque não é nada, né? Então, vamos lá fazer um desafio com você. O que eu creio não é nada, vou te convidar para viver o meu nada por um dia, e nós vamos ver o que vai acontecer contigo. E aí então ele deu a Afonso uma medalha e fez Afonso jurar por Deus, que ele nem acreditava, mas em nome da amizade, que ele iria andar com aquela medalha no bolso da camisa, ele ia ficar com a medalha por alguns dias. E todos os dias ele ia rezar assim, o ateu, aquilo que Nossa Senhora pediu para escrever na medalha: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E ele disse: ela nem existe, né? Reza para ela, que ela não existe, você não precisa ter medo dela. Ela não existe, então você reza para ela. Você reza para ela, eu rezo para ela também, em sua intenção. Vamos ver o que acontece. E aí eles fazem como que uma novena, e o homem nem aí com a paçoca, nem aí com nada. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, só para não desagradar o meu amigo, eu jurei que ia fazer, né? Vou fazer, enfim. E no final desses dias, esse homem está na França, passando na frente de uma igreja, sem saber de nada. Ele passa na frente da igreja onde Nossa Senhora se manifestou na França, na rua de Lubar. Acho que é assim que fala certinho, de Lubac. E ele então sente um fogo, um ardor, uma tremedeira, e ele vai entrando na igreja, e ele chega diante do altar da aparição de Nossa Senhora, e ali ele como que não, né? Ele vê Nossa Senhora. Uma Nossa Senhora que ele não acreditava, que ele não tinha nem informação intelectual, não é que a mente dele teria como buscar isso. Não é que ele sabia, mas não acreditava. Ele não tinha os conhecimentos da coisa. E ele vê Nossa Senhora tal qual está na medalha, e ali ele tem uma visão muito forte de Nossa Senhora, e ele levanta dali, depois de um êxtase que dura algum tempo, as pessoas notam que ele está entre prantos, lágrimas e um arrebatamento interior. E esse Afonso de Ratisbona levanta dali profundamente convertido, sabedor da fé. Levanta dali católico, e compreendendo aquilo que ele não compreendia, porque ele nunca nem tinha lido. E vai conversar com esse amigo dizendo que viu uma mulher, e aí o amigo vai introduzindo ele na fé, e esse homem se batiza, faz a primeira Eucaristia, e dentro de poucos anos ele renuncia à família e essa enorme fortuna. Eles eram bancários, não sei se até hoje são, mas os bilhões, eles eram talvez uma das 4 famílias mais ricas do mundo, mais poderosas do mundo. E ele vai para o convento dos jesuítas e se torna padre, foi pároco depois, e um homem teologicamente bastante avançado. Isso impressionou muito São Maximiliano, que trabalhou na propagação então da medalha milagrosa. E aí tantos devotos, né, temos e conhecemos. E Nossa Senhora que vai alcançando bênçãos, milagres na nossa vida. Quando a gente vai fazendo essa jaculatória, algumas vezes ao dia: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Maria, a vencedora do pecado, por graça de Deus. Mas quando o pecado entra no mundo, Deus já proclamou uma boa notícia: colocarei inimizade entre ti e a mulher, tua descendência é a descendência da mulher, e a mulher e a descendência da mulher te esmagará a cabeça. A mulher e a descendência da mulher, Jesus Cristo e sua igreja, e a mulher, não sem a mulher, te esmagará a cabeça. A vitória de Deus sobre os males, pela intercessão, com a intercessão daquela que é mãe de todos nós, mãe da igreja, que é a Imaculada, é a intocada, por graça de Deus, a Virgem Maria Santíssima. E minha gente, quantos não são os testemunhos da medalha milagrosa? Quantos não são os testemunhos? Eu vou contar um aqui que eu não quero dar ideia para ninguém não, hein? Eu só vou contar que o Espírito Santo é o Espírito Santo, né? Mas um conhecido meu aqui, gente da paróquia, problema de fígado, gordura no fígado, não sei o que era a situação,
na missa já retrasada de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, pegou a medalhinha e colocou a medalhinha na água que tinha que tomar todos os dias, na jarra lá para tomar água, né? Com a medalha milagrosa, como pedindo a cura, pedindo a bênção de Deus, mas a cura sobretudo dessa doença. E um dia foi provocado e ele falou, meu Deus, eu estou doido ou é Deus? Foi provocado a engolir a medalha. Falou assim, já que você coloca na água para tomar, põe na mão de Deus aí, entrando no buraco certo, não mata. E tomou a medalha milagrosa. E milagrosamente, passado pouquinho tempo, foi no médico. O médico fez os exames dele todinho. E ele estava 100% normal. E o médico falou assim, o que você tem feito? O que você fez? Não é normal essa cura que você teve aqui. Como é que você fez isso? Ele falou assim, doutor, o senhor tem fé? Eu falei assim, sou católico do meu jeito, aquela coisa, né? Eu tomei a medalha de Nossa Senhora. Senti muito forte, tinha que tomar, tomei, estou curado. Foi Nossa Senhora que me curou. E o médico ainda respondeu que fé é uma coisa interessante, né? Essas pessoas que moram mais, essas pessoas que moram mais na periferia, chamou Piquiri de periferia. Né? Nós é interior, doutor, seu mal estudado, nós é interior na periferia, não é bairro? Esse povo mais da periferia tem uma fé mais assim, e começou a falar de um povo, mas ele estava diante do homem, né? Acho que o médico ficou meio atrapalhado da ideia. Mas quantos milagres, gente! Milagres até da nossa vida material, concreta. Tenha com você a medalha de Nossa Senhora. Veja, não é superstição, não é crendice. Você precisa fazer a sua parte, você precisa estar na graça. Mas de vez em quando uma medalhinha de Nossa Senhora num terreno. Entendeu? De vez em quando uma medalhinha de Nossa Senhora passa, cai assim na frente da concessionária que tem aquele carro que você está precisando. Use a medalha de Nossa Senhora. Eu estava pensando, eu estou até com medo dessa construção aqui, de começar a cair raio. Porque tem tanta medalha debaixo desses alicerces, debaixo dessa terra misturada, que daqui a pouco vai chamar raio. Né? Só que glória a Deus, o cheque não volta não, filho. Joga a medalha, joga a medalha. Ai, meu Deus do céu. Aí você fala, Nossa Senhora das Graças, não pode passar e entrar como inadimplente em um lugar que tem tanta medalha. A senhora veja o que a senhora vai fazer, não é? Mas o uso da medalha, quantas pessoas alcançaram graças, conversões, a medalhinha na fronha do travesseiro? Não é assim? E tantas outras coisas. Nossa Senhora, meus irmãos, realmente nos responde. Olha aqui para o padre. Seja sincero, seja honesto. Estou ou não estou um espetáculo? Senhora acha, com todo respeito. Ih, você vai aplaudir dobrado agora, fica vendo. Você vai aplaudir dobrado agora, fica vendo. Alguns anos atrás, acho que é 3 anos atrás, é isso? Deve ser isso então. 3 anos atrás, eu pela primeira vez fui convidado para rezar uma missa de Nossa Senhora das Graças, lá em Cianorte, no Recanto dos Velhinhos, das irmãs lá. Todos os anos as irmãs vicentinas fazem a novena de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E eu fui convidado um tanto quanto antes. E depois fui convidado outras vezes esse ano também, não tive como estar lá, por causa de compromisso dessa semana. Mas eu fiquei tão honrado, gente, eu fiquei tão tocado com aquilo, né? E aí eu fiz um pedido para São Maximiano e Nossa Senhora das Graças. Falei assim, nossa, nunca fui chamado, e eu sou de lá, né? Fui agora, e eu fiquei, eu não sei, me honrou demais aquilo. Aí eu falei para Nossa Senhora, né? Falei, poxa vida, bem que eu podia ir vestido a caráter, né? A senhora não acha? Eu acho que eu podia estar a caráter para algo assim. A senhora que vê. E gente, de verdade pode parecer bobo, porque realmente não é a coisa mais fundamental da vida, mas eu pedi com afeto, assim, pedi com fé. E Nossa Senhora me providencia isso. Até porque por aqueles dias eu dei uma procurada em alguma coisa parecida com essa, não achei nada, achei uma que eu não gostei. Falei, deixa isso quieto. Passado um tempo, me veio o coração de novo. Nossa, novembro vai chegar, eu tenho compromisso e tal. E me falei, Nossa Senhora, olha, pode parecer bobeira, a senhora tem tanta coisa para cuidar e tanta gente para atender, né? Mas eu gostaria de algo especial para esse dia e também não vou fazer nada, vou ficar esperando. Se a senhora quiser, amém. Não quiser, amém também, vou com as que eu tenho, tá tudo certo, né? E aí, olha só, por ocasião de tantas coisas, do meu aniversário, né, que é 26 ontem, acho que naquela semana ali, pouquinhos dias antes, uma semana, nem isso antes, eu chego em casa uma caixa com vários presentes e carinhos e mimos de gente que nos acompanha. E aí, um pacotão embrulhado, uma carta em cima, espero que goste, que sirva, que seja, enfim, que faça sentido, né? E o que está dentro dessa caixa? Essa casula, que é muito específica, é para esse dia, né?
fica até esquisito num outro dia, porque ela é tão estilizada para isso. E eu fiquei assim, muito tocado e profundamente renovado na minha confiança no uso que está aqui dentro da medalha milagrosa de Nossa Senhora. Essa invocação de Maria como mãe, protetora, intercessora, mediadora de graças, de sonhos, de bênçãos. Olha que improvável, como é que alguém poderia sentir vontade de dar uma casula assim, onde é que achou também não sei, e chega no dia, 2 dias antes, algo que eu não tinha mais nem pensado em voz alta com absolutamente ninguém. Porque eu confesso a você que na segunda vez que eu pedi, eu fiquei com vergonha do pedido. Falei, será que isso não é vaidade? Será que isso não é apego? Nossa Senhora das Graças, com tanto câncer, tanta coisa, tanto desemprego, tanto marido ruim, tanto filho encapetado, eu pedi uma roupa, olha só. Mas essas coisas, meus irmãos, para a gente compreender e entender, Deus nos vê. E a igreja é uma grande comunhão espiritual com o Cristo, cabeça, e com os membros do seu corpo. E nos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, não tem membro mais ilustre que a Virgem Maria. E ela intercede por nós. E aí dentro disso tudo, hoje é a última missa antes do Advento. Hoje à noite a gente já começa o primeiro domingo do Advento. Aquele que há de vir. E o Advento então tem para nós esse cunho de preparar a vinda de Jesus no nosso coração. O Advento se celebra no roxo, tanto quanto na Quaresma. Portanto, esse mês de dezembro que começa agora, esse tempo do Advento, é também um tempo de penitência. Não tanto quanto a Quaresma, mas é tempo desse espírito de oração. Para nós isso fica muito confuso. Porque dezembro é mês de confraternização, amigo secreto, coxinha, salgadinho, toda noite tem a casa de alguém, tem uma coisa, confraternização, grupinho, aquelas coisas, salgadinho, gordurento, Coca-Cola. Terrível. É parente que chega, é parente que vai, é Natal, e às vezes a gente perde a perspectiva de que é um mês profundamente religioso e com uma espiritualidade muito bonita a ser vivida. Por isso nós vamos celebrá-lo no roxo. E aí o último evangelho, a última liturgia da palavra para nos preparar para a missa de hoje à noite ou amanhã de manhã, para a gente viver bem esse advento, é essa palavra aqui onde nós ouvimos Jesus e a primeira leitura falando desses combates espirituais, desse reino. Vamos na primeira leitura aqui, ó. Daniel, o profeta Daniel. Você viu ali, são imagens assim hiperbólicas, parabólicas. É bicho, é touro, é chifre. Tudo para falar de coisa poderosa, assustadora. Representando os poderes do mundo, que assustam os cristãos. Aí diz que finalmente virá um tempo, e isso vai acontecer assim mesmo, esse tempo de profunda penúria, mas todo ser humano que já passou nessa terra, viveu esse tempo. Eu preciso da sua atenção um pouco, você precisa entender isso aqui. Essas coisas vão acontecer, historicamente mesmo, esse tempo aqui onde o povo de Deus vai ser massacrado, perseguido, Mas você e eu, e quem já morreu, pensa aí quem já morreu na sua vida aí. Um pai ou uma mãe que já morreu, parentes e amigos, as pessoas já morreram. Gente que viveu há 100 anos atrás. Eles enquanto vivos e nós enquanto vivos, ainda que não tenham visto e que a gente não veja isso, nós também vivemos essas coisas da Bíblia dentro da nossa própria história. Quem de nós não teve ou não terá, na sua existência nessa vida aqui, esses períodos de catástrofe e de perseguição, de tentação de perder a fé e viver uma vida bagunçada. Portanto, meus irmãos, isso tudo que é histórico um dia, já acontece de algum modo para você e para mim. Toda geração e todo ser humano precisa se decidir por Jesus. Toda geração e todo ser humano vai sofrer os combates da palavra. E sim, uma vez isso vai ficar tão assombroso, que aí nós vamos ver até quem não quer ver, vai ver. Mas é então o resumo dessa primeira leitura. Virá um homem, virá uma ideia, virá um tempo. Isso aqui não é um homem, né? Não é um CPF, RG. Virá uma época, virá um espírito no mundo, que olha o que diz aqui, ó. Articulará insolências contra o Altíssimo. Nós já vivemos isso de alguma forma. Vamos viver isso de modo muito pior. Mas também quem já morreu já viveu as suas modas, as suas épocas. Insolências contra Deus. As maluquices do mundo que ofendem tanto a Deus. Que mais? Perseguirá os seus santos. A perseguição contra a igreja, a perseguição contra quem quer viver a vida cristã de um modo coerente. Você já não vive isso na sua vida?
Quem de nós não viveu isso aqui, a perseguição contra o santo? Às vezes onde você trabalha, ai, chegou a santa. Ai, não sei para que crismado, não sei para que... Deixa ele crescer. Quando ele crescer, ele decide se ele quer ser católico, evangélico, macumbeiro, satanás, ateu à toa. A perseguição contra os santos de Deus, a zombaria, ai, você é virgem, ai, vocês não transam, ai, que loucura, amiga. A perseguição contra os santos de Deus, ou seja, a virtude que é combatida, vai ser pior que isso? Vai, mas já existe, não existe? Existe. Que mais? E se julgará em condições de mudar os tempos e a lei. É o que a gente vive no mundo hoje. O ser humano se sente em condições de mudar o tempo, a lei, a natureza. Ninguém mais sabe se é pedido ou pedida. Se você não tem a graça de ter um filho, faz dentro de um vidro. O tempo, a lei, a natureza. Nós fazemos o que quisermos com as leis da moralidade humana, as finalidades do corpo humano. Nós não respeitamos mais a vida do seu nascimento ao seu fim natural nas coisas. A gente interfere em tudo. A gente se sente Deus da criação. Faz o que quer com o mundo, com o corpo, com o próximo, com o semelhante. Faz o que quer. Não obedece nada nem mais ninguém. Juntado com fé, casado é. Só que não. E fala para ver. Eu sou dono do tempo, da lei, da Bíblia. Eu faço o que eu quero. A gente já não vive isso. Que adianta igreja, padre, é pecador igual eu rezo em casa. Veja, é um espírito que paira no ar, né? E que vai produzindo essas mentalidades entre nós. E o que mais ele vai fazer? Os santos, os fiéis a Deus, serão entregues ao seu arbítrio por um tempo. Um tribunal se estabelecerá. Olha só a perseguição. Eles começam a ter poder sobre os cristãos, sobre nós. Mas aí vem a boa notícia, né? Então, o poder e a grandeza dos reinos que existem sob o céu será dado ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é rei eterno, a quem todos os reinos servirão, prestarão obediência. Aqui está falando da volta de Cristo. E já está dizendo que você e eu, independente de quem seja o rei, de como esteja o mundo, podemos viver um reino, que é o evangelho de domingo passado. Pilatos, meu reino não é desse mundo. Nesse mundo, independente de como esteja o mundo, eu vivo um reino que não é desse mundo. E esse reino que não é desse mundo, mas está dentro de mim, ninguém tira, ninguém toca. E aqui está a fé, minha gente. A gente não pode depender tanto assim do reino fora de nós, para o reino estar dentro de nós. Às vezes a gente precisa de muitos apoios, de muitas muletinhas. A fé é algo que frutifica dentro de você e de mim, e que nos dá uma autonomia. No meio dessa bagunça toda aqui, ele já está profetizando que havia um reino acontecendo no coração de pessoas, o reino eterno, o reino de Deus. Então vamos colocar uma pergunta para nós aqui. Até quando nós vamos ficar acreditando nesses messianismos humanos? Até quando nós vamos ficar acreditando que dependendo de quem ganha, quem perde a eleição, o reino de Deus acontece ou não acontece? Até quando nós vamos ficar apostando em seres humanos? Olha, havia e há um reino eterno, que não é desse mundo, dentro das almas. E quando não está dentro da tua alma, meu irmão, você pode estar dentro do próprio reino de Deus, que você vira capeta. Porque você diga aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Lúcifer, Satanás, o diabo, o capeta, era um anjo de luz. Ele foi corrompido por quem? Ele estava andando com más amizades? Não, ele foi corrompido por ele mesmo. Pelo orgulho, pela prepotência. Então veja só uma coisa. O cristão é alguém que consegue estar no mundo sem ser dele. E às vezes a gente vai cair nos messianismos, umas utopias, numas nostalgias, sei lá do que, de um tempo, de uma cristandade que no fundo nunca existiu. Se a gente lê a história da humanidade, olha, quem é mais jovem aqui, acordados tão cedo, numa luta hercúlea para ficar acordados. Na verdade, vocês vão lembrar isso mais de perto. A gente não passa muita vergonha na universidade, sim ou não? Não passa muita vergonha na faculdade, senão nas aulas de história, que são muito equivocadas, muito exageradas e muito tendenciosas. Mas sim, quando a igreja esteve agarrada com política e rei, foi uma tragédia. Foi agarrado em rei e em político,
que o cristianismo e os cristãos viveram sem drama de consciência a escravidão, a pobreza, a guerra e a miséria. Você pode estar numa nação onde todo dia o povo fica em pé, canta hino, reza terço, feriados religiosos, e ser ruim como o próprio demônio é ruim. E ser pagão na alma como o próprio Satanás é pagão na alma, meus irmãos. É importante ter a fé ao redor de nós? Claro que é. Como é gostoso você ter uma igreja, como é gostoso você ter uma comunidade. Claro que é. Mas a gente vê aqui em Alto Piquiri, lugarzinho bom de viver o reino de Deus para quem quer. Quantos querem? Quantos querem? Não há poder humano, meu irmão, que amarre o ser humano na santidade. Não há poder humano que amarre o pé do sujeito para ele não ir para a cachaça, para o adultério, para a safadeza. Não há poder humano que abra a mão do sovina e faça ele ser generoso. Não há poder humano que mantenha o zíper da calça abotoado. Não há. É só o reino que não é desse mundo dentro de nós. Dentro de nós. Por isso olha o que diz a leitura. Já há um reino dentro de um povo, no meio dessa bagunça, dentro dessa catástrofe. E esse reino tem que estar dentro de você, tem que estar dentro de mim. E aí então, o evangelho de hoje, o último evangelho antes do advento, dentro dessa maluquice toda, com o auxílio de Nossa Senhora, Jesus vai dizer: tomai cuidado, fique esperto, para que os vossos corações não fiquem insensíveis, olha, perder a sensibilidade a Deus. Por causa do quê? Gula, embriaguez e preocupações da vida. Gente, a gente fica insensível. De novo, dezembro, tempo do advento, preparação do Natal. Quantas pessoas nunca se prepararam decentemente para o Natal? Quantos católicos nunca viveram um Natal mesmo? Porque a gente fica insensível. Com todas essas coisas alegres, que é tão legal ter mesmo, faz parte, é a vida, gente. A vida tem que ser celebrada. Eu tenho pavor de católico bege. Eu tenho pavor de bege, eu não gosto de bege. Sabe, esse povo sem sal, esse povo melancólico, sabe, Cláudio? Povo solvinho. Na igreja tem um povo mão de vaca. Nunca colocou uma lâmpadazinha, um pisca-pisca na porta da janela, não faz uma guirlanda e fala, que essas coisas do mundo, mentira, tu é mão de vaca que a tua mulher me contou. Até Natal. Tem que botar a guirlanda, tem que fazer árvore de Natal, tem que colocar as bolinhas, tem que colocar os pisca-pisca. Compra no Paraguai lá, o dólar está um absurdo, mas você consegue comprar, nem que seja uma caixinha. Para a gente passar na sua janela e saber que você é católico, a gente passa aquelas casas escuras. Ou você não sabe se é adventista, Jeová, evangélico, como diz o povo aqui, né? Evangélico, não sabe se é evangélico, não sei o que se é à toa. Não, você é católico, bota as luzes aí, bota a árvore de Natal. Amém? Sim, põe a uva passa lá no coisa lá, que eu gosto, me chama, com uva passa. Faz a tua ceia. Se tiver até um parente mais gordo, depois da missa, primeira missa do Natal, voltou para casa, o presépio, o rezo Ave Maria, lá pelas tantas, as crianças têm o seu imaginário, uma dessas é ter um tio mais gordo. Este Papai Noel também não é que é o fim do mundo, essas coisas. Meu irmão, viva, a vida tem para ser vivida. Mas, todavia, contudo, entretanto, o Natal é Jesus. E se você estiver na praia tem igreja. O Natal é Jesus. Para o Natal tem as novenas, para o Natal tem missa diária, para o Natal tem os domingos do advento. O Natal é Cristo e a gente vai ficando insensível, porque a gente precisa, sobretudo em dezembro, para nós aqui do Brasil, nós precisamos comer, beber e comprar o que não vai pagar, porque já está devendo do outro ano, não pagou ainda, só vai mudar a loja. Então a senhora rica, a senhora não mora no Piquiri. Comer, beber e comprar. Não pode comer, beber e comprar. Jesus está dizendo, cuidado para você não ficar insensível ao próprio Deus no meio disso aí. E chega dia 25 de dezembro, 24 de dezembro, vai dando 3, 4 horas da tarde. Começa uma maluquice nos grupos do Zap perguntando a hora da missa. Você nem a hora da missa você sabe. Já está atrasada para tomar banho que você está de criança. Olha a insensibilidade. Comida, bebida e preocupações da vida. Só que esse preocupações da vida, presta atenção nisso aqui, é uma palavra que quer dizer as ansiedades da vida. Agora presta atenção. Por que a gente tem ansiedades no plural?
Porque a gente muda de foco. A ansiedade só existe quando algo começa a mudar meu foco. Por que você está ansiosa? Por que você está ansioso? O que está acontecendo? Você fala assim, não, sabe o que é? É que eu não sei se eu vou, eu não sei se eu faço. Ou seja, tem alguma coisa mudando o meu foco. Isso nos deixa as ansiedades da vida. E aqui está, queridos, qual é a finalidade da vida? Quantas pessoas mudam de opinião toda semana? O propósito da vida. Senão a gente vive disperso, é ansiedade no sentido de pessoas dispersas. Eu fico disperso. Estou caminhando aqui, comecei a participar aqui, aí eu já estou pensando, mas será que não seria bom tal coisa? Gente que pula de galho em galho, a mente parece um macaquinho, pula de galho em galho. Olha o que Jesus está dizendo. Foco. Foco. E não deixar que as preocupações e as possibilidades da vida deixem o nosso coração insensível. E esse dia, qual dia? A vinda do Senhor, que pode ser a nossa morte, que pode ser a vinda eterna. Caia de repente como uma armadilha. Ô, gente, você acha que Jesus quer ser para você e para mim uma armadilha cilada? Lembra daquela música? Não era amor. Não era? Não era amor. Pode cantar que eu sei que você conhece. Era cilada. Cilada, cilada. Você acha que Jesus quer ser o pagode do molejo na sua vida? Não dá para acreditar nisso? Você acha que Jesus quer ser para você e para mim uma cilada? Cilada. Você acha que Jesus quer ser cilada para nós, gente? Você acha que Jesus nos colocou no mundo, nos deu a fé para a nossa morte ou para a vinda gloriosa dele ser uma cilada? Jesus não é cilada. Jesus é um presente. Jesus é um dom. Mas para isso, acorda, menina. Se não vira cilada. A maior bênção do mundo, gente, é a vinda de Jesus. Que coisa maravilhosa a gente vê o Alfa e o Ômega, aquele que tudo fez, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Isso é lindo, não pode ser uma cilada. Portanto, olha o que Jesus está dizendo, dezembrão velho de guerra, toma cuidado. E ao longo da vida, para não ser cilada. E aí Jesus diz, portanto, como é que se faz isso? Vamos lá. Ficai atentos, diga comigo, atenção. Só quem está vivo, diga atenção. E oração. Quantas coisas? 2. Qual é a primeira? Atenção. É a segunda? Oração. Percebe que Jesus divide em nós. Divide para explicar, né? Não para contrapor. A vida espiritual da vida racional, ó, fica atento e reza. Atenção significa prudência, vigilância, bom senso contra aquilo que não nos convém. E significa também uma disposição interior para permitir Deus nos tocar, para permitir Deus nos acessar. Então, atenção, foco, deseje Deus, reposiciona a sua agenda um pouco. Não é assim? Você quer mesmo ser de Deus, estar mais perto de Deus? Você precisa de atitudes muito humanas, muito concretas, que te possibilitem Deus. Sabe, pedir para alguém te convidar, ó, passa lá em casa, né? Ontem deu uma pessoa à noite, bem à noite, falou, vai ter missa amanhã cedo? Eu falei, olha, se você for amanhã cedo, você aproveita, passa em casa ali, bate na janela, que eu não sei se amanhã cedo eu consigo. Eu estou atento. Já coloquei o despertador bem longe da cama, que na hora que tocou hoje, eu precisei ir até ele, porque se ele tivesse ao alcance da minha mão hoje, não vinha não. Eu ia fazer assim nele, desgraçado. Acordar 11 horas hoje. Atenção, você quer mesmo na missa amanhã? Onde é que você vai colocar o despertador? Atenção. Você quer mesmo conhecer a palavra de Deus? Então, esse foco é um desejo humano, fica atento. Convoca você mesmo, bate na cara e fala, acorda menino, vai. Sabe, convoca você mesmo. Ficar atento a alguma postura humana. Já a pessoa fala assim, ai pá, dando com problema no ouvido, vou na missa, você não tem direito às coisas. O som meio que embola. Embola, mas aqui nem é tão ruim assim. Onde é que você senta? Ah, agora de sentar ali meio perto do banheiro? Ah, bebê. Fica atento, você não é meia surda? Não está ficando meia surda? Calcula uma caixa de som e senta perto da caixa de som. Você é surda, fica atenta, coopera. A natureza da gente, você quer mesmo?
Então dá um jeito. E ficai atentos e orai a todo momento. Jesus não está chamando ninguém a ser neurótico, ficar vendo capeta em tudo e qualquer trovão que vem no céu, achar que Jesus está voltando, não. O que é se orar a todo momento? É ter uma alma orante, pensar em Deus, se colocar ao redor de você as coisas do céu, as coisas boas, as músicas, as pregações. Hoje em dia isso é tão fácil, com tanto Spotify, YouTube, rádio, é tanta coisa que tem. Orai a todo momento. A gente tem que ter aquele momento de oração diária muito fixo e tem que ser sempre naquela hora. Por disciplina e por amor a Jesus, a gente não pode deixar Jesus a nosso bel prazer. A gente precisa ter esse, todo dia tal hora eu rezo. Como uma esposa que todo dia tal hora se apressa, se atina e se apruma porque o marido está chegando e o almoço ainda não está pronto. A gente também tem que ter isso com Jesus. Qual é o horário que você reza todo dia? Ou ele depende de você? Não, a gente depende dele. Ele é uma visita. Mas esse passar o dia envolvido por Deus, pelas coisas de Deus. E para que isso, minha gente? Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força. Faz assim comigo. Força. A fim de terdes... Vai com os dois, faz assim. Faz força. Vai, fala gemidão. Vai. Força. A fim de terdes força. Quem é fraco, meu irmão, não vai para o céu. A fim de terdes força. Para que essa força, Jesus? Para escapar de tudo que vai acontecer. Aí sabe que eu fico? Eu fico com uma ideia na cabeça aqui. Para que essa força? Para escapar. A imagem que me vem é só essa aqui, que na vida, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não procure, o diabo gruda na gente. Ele engata na gente. O bicho é danado demais. Você não precisa convidar para ele vir. Ele é entrão, ele chega. Força para escapar significa que eu sinto em mim que tem alguém querendo me levar e eu preciso escapar, eu preciso me soltar daqui, me solta. Força para escapar. Gente, nós estamos no mundo. Por mais santinho que você queira ser, você está rodeado de coisa que não quer sua santidade. Por mais virtuoso que você queira ser, às vezes perto de você tem aquilo que é o teu ponto fraco. Força para escapar daquilo que está para acontecer. E muita coisa ruim vai te acontecer ainda comigo. Vai se apresentar a nós. Força para soltar. Força. De novo comigo então, vamos lá. Força para escapar. Isso. Pergunta para o Popeye do seu lado. Ele fala, você está entendendo o que o pai está falando? Ele vai ter que vir aqui, sentado do seu lado. Você não fez um muque, acho que você está querendo morrer fraco. Para ter força para escapar do que vai acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem naquele dia. Força para ficar em pé. Gente, como é difícil às vezes ter força para ficar de pé, verdade não é? Às vezes a vida está pesada, não está? O mundo nas costas. As cascas de banana na frente, meu Deus do céu, como é difícil às vezes ter força para ficar em pé, erguer a coluna, estufar o peito, sair da cama, levantar da lama, do chiqueiro, igual o filho pródigo, força para ficar em pé. Orai, vigiai, atenção, para escapar do que quer te grudar e para ficar em pé quando a vida quiser prostrar. Então agora, vamos ficar em pé diante do Senhor.